Meus irmãos, nós falamos muito do Evangelho da Cruz, sobre o Evangelho da Cruz. Certamente, a primeira razão para isso é porque essa é a pregação evangélica, o Evangelho da Cruz. Essa ênfase é necessária, mas essa ênfase também ela chega como uma resposta ao desprezo da vergonha da cruz que sentem os falsos mestres, os falsos profetas, que tomam púlpitos por essa nação e por esse mundo, pregando um evangelho estranho à Bíblia. Entretanto, meus senhores, nós jamais podemos esquecer que a história ela continua. A história ela não acabou na cruz. Ao focalizarmos em excesso a cruz, nós corremos o risco de viver debaixo do crucifixo e não da cruz. E há uma diferença brutal entre essas duas coisas. No crucifixo há uma representação blasfema do nosso Senhor Jesus Cristo, morto, humilhado, ensanguentado. Devemos lembrar que ele não está na cruz. O nosso símbolo não é um crucifixo, mas a cruz vazia. A cruz que lembra dos nossos pecados. A cruz que lembra da condenação que nos era merecida. A cruz que lembra do amor do Pai, que lembra do amor do Filho, que lembra do poder do Espírito Santo de Deus. E a cruz vazia que nos lembra que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Ele está glorificado, reina sobre céus e terra. Ele venceu. Nós precisamos, meus irmãos, compreender, e esse texto de hoje vai nos ajudar, os dois estágios do nosso Redentor. O primeiro estágio da sua humilhação e o segundo da sua glorificação. Por isso vamos ler, conforme Paulo nos deixou escrito na carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 1, onde o texto sagrado nos diz o seguinte: Paulo, escravo de Jesus Cristo, apóstolo chamado e separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas, em sagradas Escrituras, que se referem ao seu Filho, que como homem foi gerado da descendência de Davi, e segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, foi provado como era o poderoso Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, a fim de trazermos para a obediência da fé todas as nações, para a glória do seu nome, entre as quais sois vós também, chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e santos em virtude de terem sido chamados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós nesta manhã. Exalta, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio. Ajuda, Senhor, em nossas debilidades, nas minhas como expositor e nas dos meus irmãos como ouvintes. Senhor, eu clamo a Ti que o Teu Santo Espírito dilate os nossos corações para que um entendimento mais profundo da humilhação e da exaltação do nosso Senhor faça com que nós amemos mais a Cristo, que nós busquemos mais a glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos auxilia, Senhor. Pai, eu confesso a minha debilidade em fazer aplicações desta mensagem, porque o assunto é muito extenso, e eu peço que o Teu Santo Espírito auxilie em tudo aquilo que eu vá falar e que fale aos corações de cada pessoa que for ouvir, mostrando como aplicar essas verdades nas suas vidas. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos,
Na última oportunidade, nós vimos os 2 primeiros versos de Romanos, e lá nós vimos a respeito da identidade de Paulo e a identidade do evangelho que Paulo proclamava. Na primeira parte, vimos que Paulo ele se apresentava como um escravo do nosso Senhor Jesus Cristo, comprado e submisso totalmente ao seu Senhor e nosso Senhor. Vimos que ele foi chamado para ser um dos apóstolos e que foi separado para o evangelho. Depois disso, Paulo começa a falar e descrever este evangelho. É o evangelho de Deus, pois o Pai é o seu autor. É a boa nova de Deus, o cumprimento das promessas realizadas pelos profetas, registradas em sagradas escrituras, que trata sobre o Filho, trata sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o assunto do evangelho. Partindo destes pontos estabelecidos, hoje nós veremos os próximos 2 versos, onde Paulo continua desenvolvendo o assunto do Evangelho, do que trata o Evangelho. E como nós vimos, o assunto é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, o que diz sobre essa pessoa? O que o Evangelho fala sobre o nosso Senhor? Nós veremos então que Jesus Cristo, ele nasceu e morreu em humilhação, e ressuscitou glorificado, provando pela sua ressurreição que era o poderoso Filho de Deus, em espírito de santidade. Os versos 3 e 4 que nós vamos ver, eles fazem referências diretas e indiretas ao nascimento do Senhor, à morte do Senhor, porque somente um morto poderia ressuscitar, à sua ressurreição e à sua exaltação. Meus irmãos, é um texto precioso. E as verdades que nós vamos falar são também preciosas. Eu peço que os irmãos tenham a máxima atenção, porque o assunto é truncado, serão muitas informações. E que todos nós tenhamos um espírito de descalçar os nossos pés da sandália do orgulho, dos achismos e da irreverência, porque nós estamos adentrando um terreno santo ao falar do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente a falar algumas coisas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja misericordioso comigo e não permita que eu vá além da sua palavra. Como nós vimos, os romanos eles não conheciam Paulo pessoalmente e haviam boatos a respeito de Paulo circulando, e por essa razão o apóstolo ele escolhe com muito cuidado cada uma das palavras que ele registra. E porque ele escolheu com muito cuidado, essa é a razão para nós nos aprofundarmos nessa introdução, porque há muito material aqui nestas palavras. Nós não devemos passar batido. Nós vimos que muitos cristãos se privam de bênçãos grandiosas ao ignorarem essas primeiras declarações. Mas eu repito o que eu falei na última vez, nós não faremos isso. Afirmamos que Jesus Cristo é o assunto e a essência do Evangelho de Deus Pai, e motivo pelo qual nós devemos compreender profundamente as preciosas informações que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, registrou a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, querendo Deus, nós entenderemos um pouco mais profundamente dessas informações e que o Espírito Santo de Deus possa nos auxiliar. Meus irmãos, provavelmente os versos 3 e 4, eles são a citação de um antigo credo. Paulo estaria citando um credo conhecido da igreja, ou ao menos um hino. Por que eu digo isso? Quais são as razões que levaram os estudiosos a essa conclusão? Primeiro, há uma métrica coerente entre as frases. O verso 3, ele tem 3 partes, e essas 3 partes correspondem imediatamente a 3 partes que se dividem o verso 4, com uma métrica muito precisa. Há um estilo de hino nesse texto, e principalmente há um uso de expressões que o apóstolo Paulo não utilizava. Notem, se você for analisar o que eu falo, o que você fala, nós costumamos
utilizar um certo vocabulário. E quando nós utilizamos algumas palavras que não fazem parte deste vocabulário, significa que nós aprendemos alguma coisa recentemente ou que estamos citando alguma coisa que não é de nossa autoria. E é isso que acontece aqui. Paulo está citando palavras que não eram comuns a ele. Então, ele está dando um aval apostólico para um credo, algo que a igreja conhecia. Compreenderam isso? O paralelismo entre o verso 3 e 4, ele foi construído com um cuidado extremo. E esse paralelismo entre o verso 3 e o 4, ele vai nos auxiliar a interpretar estes versos. Por isso eu peço que os irmãos tenham atenção. No grego, fica mais evidente esse paralelismo. Em português, ele ficaria da seguinte maneira. No verso 3, é dito o seguinte: foi gerado, ou que veio, ou nasceu, e isso está diretamente relacionado a que foi provado, que foi demonstrado, no verso 4. Depois, no verso 3 diz assim: da descendência de Davi. Isso está diretamente relacionado a o poderoso Filho de Deus. Por último, no verso 3 nós temos como homem, ou segundo a carne. Está isso diretamente relacionado à expressão no verso 4 que diz, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Então há uma ligação entre as partes, muito bela, e que nos traz informações muito importantes. Então vamos adentrar essas informações. E a primeira coisa que nós precisamos ver é o que Paulo não está falando. Isso é importante. Porque, irmãos, aparentemente, Paulo estaria se referindo às duas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua natureza humana e a sua natureza divina. Muitos pastores, estudiosos, especialistas dizem que é isso que Paulo está falando. Mas eu não creio que seja assim. A prova disso seria o seguinte: a prova dessas duas naturezas seria encontrada nessa expressão, como homem. Jesus ele veio como homem, ou seja, ele foi gerado da descendência de Davi, como homem. Isso está indicando, destacando uma característica do Senhor, que Jesus não era apenas homem. Compreenderam? Como homem, ele nasceu da descendência de Davi, como homem. Ou seja, há alguma outra coisa a respeito de Jesus. Porque senão não precisaria estar dito como homem. Se ele fosse só homem, nasceu da descendência de Davi, bastava. Mas não, como homem, uma coisa. Como filho de Deus, como Deus eterno, outra coisa. Como homem, a natureza humana. E segundo o Espírito de Santidade, a natureza divina. É dessa forma que eles interpretam. Meus irmãos, nós temos dificuldade para compreender, e é natural, porque é um dos grandes mistérios, ao qual nós vamos ter toda a eternidade para nos regozijarmos no aprendizado direto do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito das duas naturezas dele, humana e divina. A mesma forma com a Trindade, um único Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. São mistérios, são artigos de fé que nós abraçamos com um entendimento de algumas coisas, mas muito limitado, porque nós estamos olhando o eterno. E o eterno não pode ser colocado num microscópio para nós, com nosso entendimento diminuto, limitado, entendermos. Se nós entendêssemos completamente a Trindade, ou as duas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo, isso significaria que o nosso Deus era tão pequeno que caberia no nosso intelecto. Compreende isso? E é impossível, porque Ele é superior a isso. O recipiente, nós, é muito pequeno para conter o oceano da glória infinita do nosso Deus. Sendo assim, dito isso, todos nós entendemos de alguma maneira e cremos que Jesus é homem e é Deus. Jesus, conforme a sua humanidade, ele é 100% homem. Ele é homem perfeito.
Ele não é 90% homem, ele não é 50% homem, 50% Deus. Não, ele é homem pleno, homem total. Assim como ele é Deus pleno, Deus total, 100% perfeito Deus. Perfeito em sua divindade. Isso é um artigo de fé, isso é o mínimo que nós podemos ter para caminhar junto com alguém. Se alguém não crê desta forma, a gente não pode nem ter comunhão, porque eles estão crendo em outro Deus, em outro Jesus. Eu não creio ser errado inferir do que o texto está dizendo aqui, inferir a certeza que Cristo tem a natureza humana e a natureza divina. Inferir. Agora os irmãos têm que concordar comigo que inferência é muito diferente de propósito. Eu posso falar alguma coisa e os irmãos inferirem um significado daquilo que eu falei, mas o propósito daquilo que eu falei é outro. Quando eu falei com propósito. Qual foi o propósito de Paulo quando ele escreveu isso? Isso é que nós devemos perguntar. Será que era isso que o apóstolo pretendia dizer? Que Jesus tinha duas naturezas aqui nesse momento? É isso que ele quer falar? Lembre-se que eu falei que há um paralelismo, que é um hino ou um credo. E esse paralelismo tem 3 informações que são repetidas. Essa vai ser a forma, vamos dizer assim, o paradigma para nós olharmos isso aqui. Porque se existe um paralelo, se uma informação não bater com a outra, anula-se o paralelo e ficou perdido. Então, em segundo lugar, vamos ver do que Paulo está tratando. Eu sugiro que Paulo não estava tratando aqui das duas naturezas do nosso Senhor, porque os termos contrários, carne e espírito, que estão registrados, eles não estão dividindo aqui a substância, a natureza do nosso Senhor. Não são 2 lados de uma moeda, não são 2 faces de uma moeda. Paulo não está falando sobre as 2 naturezas que constituem a substância do nosso Senhor. Estão caminhando comigo? Que Deus nos ajude. Eu creio que esses termos eles estão dividindo a economia, a organização da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo em 2 estágios. A forma como Jesus veio, andou, morreu e ressuscitou. Paulo então está tratando aqui, meus irmãos, da encarnação do nosso Senhor, da vinda de Jesus Cristo à terra e da sua ressurreição, como 2 estágios do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Há 2 momentos na vida, no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério da encarnação, onde ele sofre a humilhação, e o estágio da ressurreição, onde ele é então glorificado ou exaltado. Claro que ao encarnar, Cristo se fez homem, pois somente um homem poderia morrer, mas isso está apontando o seu estado de humilhação. Um gracioso teólogo reformado, ele escreveu o seguinte: a alusão não é aos 2 lados coexistentes. Coexistentes é que existem ao mesmo tempo, coexistentes na constituição do Salvador, mas a 2 estágios sucessivos, um depois do outro, a economia, a organização, primeiro a humilhação, depois a exaltação, os 2 estágios do Senhor. A informação é de que Jesus é homem da descendência de Davi. Essa informação tem o objetivo de provar a origem temporal do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, me acompanhe por favor, o eterno, ilimitado, todo-poderoso, Filho de Deus,
quando ele entrou na história, quando ele entrou no tempo, e quando ele entrou limitado e em fraqueza. O breve catecismo, vamos para os nossos símbolos de fé. O breve catecismo pode nos auxiliar bastante. A pergunta 27 nos diz a seguinte informação: a humilhação de Cristo constituiu em ele nascer, e isso em condição baixa, feito sujeito à lei, em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado, em permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Esse é o estado de humilhação que o nosso Senhor passou, correto? É a nossa crença. A humilhação de Jesus começa quando ele nasce. Uma vez que o Filho sempre existiu, uma vez que ele sempre foi Deus, ao nascer homem, ele pôde então morrer por nós. Mas por ser Deus, ele pôde também ressuscitar. O que Jesus diz? A minha vida, eu a dou e tomo de volta. Eu dou a minha vida, mas eu tenho poder para tomar ela de volta. Ele só podia dar a vida sendo homem, mas só podia tomar de volta sendo Deus. A humilhação e a exaltação. Depois ele diz também, destruir esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. E ele estava falando sobre o quê? Sobre o templo? Não, sobre o seu corpo. Depois a questão 28 do breve catecismo nos diz o seguinte: a exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai e em vir para julgar o mundo no último dia. Notem, Jesus agora está no estado de exaltação, de glorificação, aonde não chegou a plenitude porque nós aguardamos o seu retorno e o último julgamento, mas ele já reina sobre todas as coisas. E isso já deveria inferir bastante sobre a nossa escatologia. Quem é que manda no mundo? É o diabo ou é Deus? Quem é que disse que todo o poder me foi dado sobre a terra e os céus? Foi ao diabo ou a Jesus Cristo? Quem é que governa todas as coisas? Isso é muito importante, meus irmãos, e nós vamos desenvolver. Em terceiro lugar, vejamos então, primeiro, Jesus, o Filho de Deus encarnado no seu estado de humilhação. E eu falo essas palavras com aperto. Aqui Paulo está afirmando o seguinte, veja, como o homem foi gerado da descendência de Davi. Em outro lugar, Paulo escreve o seguinte: Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2. Jesus, como homem ou carne, ele era descendente de Davi. Esse termo significa, obviamente, carne, ou como homem, né? Algumas traduções dos irmãos podem estar escrito ali que ele veio como carne. Esse termo significa a natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo. Refere-se à humanidade total de Cristo. Compreendem isso? Não está dizendo ali que Jesus era carnal, porque nós temos essa ideia, né, esse dualismo entre a carne e o espírito. E nós dizemos que a nossa carnalidade, a nossa natureza carnal deve morrer para que o espiritual afloresça. Esse é um significado de carne na Bíblia. O outro significado de carne é natureza humana, o nosso corpo. O Espírito seria derramado sobre toda a carne. O que isso significa? Que o Espírito vem sobre todas as pessoas? Não. Mas vem sobre a natureza humana, não sobre o homem carnal. Da mesma forma, nós cremos na ressurreição da carne. Nós confessamos isso no credo. O que significa? Que nós vamos ressuscitar e seremos homens carnais? Não, mas que o nosso corpo, ele será ressurreto em glória. E quando se refere a Jesus Cristo, sempre esse carne está falando sobre a sua substância.
João escreve que Jesus é a palavra que tornou-se carne, lá em João capítulo 1. O termo não significa então natureza carnal. O termo utilizado no Novo Testamento, quando fala de Jesus Cristo, ele jamais vai indicar outra coisa a não ser a natureza humana em sua inteireza. Então, quando diz que Jesus veio em carne, está dizendo que ele veio homem completo. Às vezes as pessoas dizem assim, quando a gente cita um exemplo de Jesus, mas aí era Jesus, né? Mas Jesus era homem e foi tentado em todas as coisas. Está designando a realidade da criatura, homem. E agora olha com cuidado que eu falo isso. O Filho eterno de Deus tornou-se criatura. Isso é coisa para estourar a nossa cabeça. O Filho de Deus eterno tornou-se criatura. Portanto, a ideia refletida no verso 3 é a respeito daquilo em que o Filho de Deus se tornou no tocante à sua natureza humana. É apresentado para nós até a sua genealogia em Mateus, em Lucas, e até mesmo aqui dizendo que ele era um judeu, que ele veio da semente de Davi. Ele tornou-se. Isso é muito importante, irmãos. Tornou-se. O eterno começou a ser. De novo, cabeça estourando. O eterno começou a ser um homem. Ele veio à existência segundo a carne. Observem, quem é Jesus? Jesus é o eu sou. O nome de Deus, eu sou. Lembram quando os soldados foram prender a quem vocês buscam, a Jesus de Nazaré? Eu sou. Os homens caíram por terra. Era o nome de Deus. Moisés perguntando, em nome de quem eu estou indo? Eu sou, te enviou. E Jesus em João registra muitas vezes, diz, eu sou. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou. Ele, então, não era, ele é. Ele existe desde a eternidade. Nunca houve um tempo em que não houvesse o Filho de Deus. É isso que significa eternamente gerado. Essa expressão é complicada, né? Eternamente gerado. Está gerando eternamente? Não. Significa que essa geração de Cristo Jesus, como o eterno Filho de Deus, se dá fora de qualquer questão de tempo. Ou seja, não houve nenhum tempo em que Jesus Cristo não fosse o Filho de Deus. Mas aconteceu alguma coisa, meus irmãos. Ele começou a ser algo que ele não era antes. Isso é coisa para a gente chorar dias. Não é que ele agora começou a existir. Não, por favor, isso seria blasfêmia. Ele sempre existiu. Olha, vamos falando em João, no começo, João ele escreve Gênesis de outra forma. Ele pega o início de Gênesis e coloca Jesus claramente. E João escreve o seguinte: no princípio era o verbo. No princípio era o Logos. O que é o Logos? O verbo, a lógica, o sentido, a palavra. No princípio era o verbo. O que é o verbo? É Jesus. No princípio era Jesus. E Jesus, Deus Filho, estava com Deus, o Pai. E o verbo era Deus. Jesus é Deus, sempre foi Deus. E ele estava no princípio com Deus, ou seja, não houve tempo sem Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu amo isso. Mas então, irmãos, essa é a descrição eterna do Filho de Deus. Mas, na plenitude do tempo, o apóstolo continua, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele passou a ser algo que ele não era, notaram? Ele se fez carne, ele sempre existiu, mas passou a ser uma coisa que ele não era antes. Spurgeon escreve o seguinte: essa encarnação é uma tremenda maravilha, visto que o Deus eterno uniria a si mesmo a nossa natureza humana, nasceria em Belém, viveria em Nazaré e morreria no Calvário por nós. Jesus Cristo é 100% homem, completo, mas sem pecado. Jesus não é Deus habitando em um corpo. Compreendem isso? Jesus é Deus nascendo em um corpo. Entendem a diferença? Não é um espírito que tomou um invólucro. Ele nasceu. Ele foi gerado no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo. Ele entrou no tempo, e teve que passar por uma gestação normal, e precisou ser amamentado, e precisou ser limpo, e precisou ser cuidado. Ele entrou no tempo. Ele nasceu num corpo como homem. E por que é importante nós entendermos isso? Porque o nosso Senhor, ele tinha alma humana, ele tinha mente humana. Ele era um homem completo. Era necessário que o Salvador fosse um homem completo. Ele não poderia salvar os homens se não se tornasse num homem no sentido real, escreveu Lloyd Jones. Assim, conforme nós lemos nos evangelhos, Jesus ele pôde crescer em sabedoria, pôde crescer em estatura, pôde aprender a obediência, padecer dor, experimentar fome, sede, cansaço. Pôde ser tentado em todas as coisas. Pôde, por fim, sofrer e morrer, porque era um homem completo. Irmãos, parte da humilhação do Criador foi nascer como criatura. Spurgeon escreve o seguinte: reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. No entanto, certamente alguém teria pensado que ele já teria se humilhado o suficiente. Ele era o Criador, e o vemos aqui na terra como uma criatura. O Criador que fez os céus e a terra, sem nada do que foi feito se fez, e ainda assim ele se encontra no ventre da Virgem. Ele nasce e ele é embalado aonde o touro se alimenta, ou seja, na manjedoura. O Criador é também uma criatura. O Filho de Deus é o Filho do homem. Estranha combinação, diz Spurgeon. A condescendência poderia ir mais longe do que o infinito se unir a uma criança e o onipotente a fragilidade de um bebê recém-nascido. Isso é glorioso, meus irmãos. O nascimento de Cristo, ainda que em humilhação, ele é totalmente admirável e espantoso. Se as nossas conversas rolassem em torno dessas coisas maravilhosas e não em torno de política e esporte e moda e série e tantas outras bobagens que ocupam a nossa mente. Portanto, quando veio ao mundo, Jesus não veio como Filho de Deus com poder. Meu Deus, me ajuda. Ele veio como um bebê desvalido, desprotegido, desamparado. Agora notem o seguinte: ele era, sempre foi, ele continuava sendo o Filho de Deus, que nasceu como um bebê. Ele era fraco e teve que receber cuidados como qualquer criança. Teve de ser alimentado como qualquer criança e cuidado com zelo e com carinho. Mas deitado naquela manjedoura, Jesus, ele não era o poderoso Filho de Deus. Repito, ele era o Filho de Deus, mas não o Filho de Deus com poder. Estão acompanhando?
Noutras palavras, quando ele veio como menino, o poder do Filho de Deus estava sob o véu da carne. Essa expressão a gente conhece, né? E esquentou aqui em cima. Véu da carne. Jesus pôde servir como substituto do homem e como sumo sacerdote somente por ele ser completamente humano e completamente Deus. Eu dou a minha vida, ele tinha que poder morrer, mas a tomo de volta, ele tinha poder para tomar de volta. Divindade e humanidade são dois requisitos que devemos procurar em Cristo, caso nós pretendamos encontrar nele a salvação, escreveu João Calvino. Portanto, meus irmãos, Paulo está dizendo que Jesus se humilhou, nascendo como homem, descendente de Davi, para morrer e ressuscitar pelo seu povo. Em quarto lugar, vejamos agora o Filho de Deus com poder, em exaltação. Paulo diz que Jesus ele foi provado como era o poderoso Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Nós temos 4 informações aqui. Vamos analisar cada uma delas, não pela ordem lógica, mas pela ordem que aparece conforme eu traduzi. Então, a primeira coisa, ele, Jesus, foi provado Filho de Deus com poder. Provado. As Bíblias dos irmãos podem estar com termos como designado, constituído, declarado Filho de Deus, né? Eu prefiro provado. Mas o que significa essa expressão? Prestem atenção. Significa que de alguma forma, após a ressurreição, Jesus foi feito Filho de Deus? Eu não tenho mais como arregaçar o olho. Não, isso, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O termo não deve ser traduzido. Ele poderia ser, mas ele não deve, segundo especialistas, ser traduzido como demonstrado. Mas a ideia que esse termo passa é exatamente essa: demonstrar. Não significa que após a ressurreição, Jesus se tornou o Filho de Deus. Mas o que ele significa é que após a ressurreição, Jesus manifestou, ele provou a sua divina filiação. Lembra do que nós lemos em 1 Coríntios 15, na liturgia? Com a ressurreição ele prova, ele demonstra, ele acaba com qualquer dúvida. Compreendem isso? Ele não foi feito Filho de Deus pela ressurreição, porém ele foi declarado Filho de Deus por ela. Vocês podem usar a palavra provado se quiserem, escreve Lloyd Jones, eu quis usar. É uma declaração, é uma proclamação, é algo definido e estabelecido claramente, delimitado, apresentando algo de maneira perfeitamente clara. Quem que pode ressuscitar dos mortos? O Filho de Deus. O Filho de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos abominar qualquer tradução ou qualquer ideia que sugiram que Jesus foi feito ou nomeado Filho de Deus. Ele é Filho de Deus. Veja, nenhuma ideia ambígua, dualista pode permanecer. A filiação de Jesus não foi criada naquele momento da ressurreição. A filiação de Jesus como Filho de Deus foi declarada para todo mundo naquele momento. Foi provada para todo mundo naquele momento. É isso que Paulo está dizendo. Lembrem do paralelismo. Esse termo ele deve estar contrastado, quase que saiu, contrastado com o termo do verso 3. Lá dizia assim, foi feito, foi gerado ou nasceu. Ele foi feito, algo que ele não era, mas foi feito, homem. Ele foi gerado homem, ele nasceu homem. Qual é o contraste com isso? Como homem, ele foi gerado da descendência de Davi. Mas aqui não diz que ele foi feito.
ou nomeado Filho de Deus. O que está dizendo é que foi demonstrado, foi declarado, foi provado, nunca, jamais feito. Jesus, ele nunca começou a ser o Filho de Deus. Pela ressurreição ficou provado que ele era e sempre foi o Filho de Deus. Estão me acompanhando? Segundo lugar, a sua vitória sobre a morte é a maior evidência da sua divindade. Jesus é a vida. Uma vez que a ressurreição provou algo, então vamos avançar agora para a expressão poderoso Filho de Deus. Eu falei antes que Jesus veio, ele era Filho de Deus, mas veio como homem e não era o poderoso Filho de Deus até a ressurreição. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus sempre foi o Filho de Deus desde toda a eternidade, estabelecemos isso. Ele nunca foi outra coisa. Mas o que o texto está ensinando? Que agora, Jesus Cristo é o Filho de Deus com poder, ou poderoso. Eu prefiro poderoso Filho de Deus, mas a maioria das traduções coloca Filho de Deus com poder. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Mas quando ele veio ao mundo, como nós vimos, num estado de humildade, numa forma de servo, porque subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Filho de Deus, encarnado em humildade, ele cobriu o seu poder com o véu da carne. Quando o Eterno começou a ser homem, ele veio em fraqueza. Mas após a sua ressurreição, ele recebeu a glória que ele já possuía na eternidade, que ele sempre possuiu, porque ele não precisava mais cobrir com véu esta glória. Como uma prova pública da divina filiação, Paulo está aqui basicamente ecoando a oração de Jesus lá em João capítulo 17, quando Jesus diz o seguinte: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele sempre teve essa glória, mas ele cobriu essa glória com o véu da carne, se humilhando, se esvaziando. Mas aí, num determinado momento, quando estava chegando perto da sua morte, ele ora para voltar à sua glória. E quando ele morre, 3 dias depois ressuscita, e ressuscita com esta glória, com este poder. O que Jesus diz após a ressurreição? Ele diz o seguinte para os apóstolos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Outra tradução diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Meus irmãos, aí está. O resultado da ressurreição é que o poder de Deus é manifestado, pois é certamente isso que o apóstolo está ressaltando na passagem que nós estamos estudando. Como houve aquele estado de fraqueza, aquele estado de humilhação no período pré-ressurreição, antes da ressurreição, há agora esse glorioso contraste entre as duas coisas, com a exibição de um poder triunfal, tão triunfal que subjugou a morte. Primeiro, esse poder para vencer a morte, tomou a sua vida de volta. Vencida a morte, o poder de um senhorio sobre céus e terra. Um teólogo diz que assim, a ressurreição é o ponto decisivo na existência do Filho de Deus. Viu por que nós não podemos parar na cruz? Ele ressuscitou. Antes de ressuscitar, ele era o Filho de Deus em fraqueza e humildade. Por meio da ressurreição, ele torna-se o Filho de Deus em poder.
Isso precisa ficar muito claro na cabeça dos irmãos. Por favor, Paulo não diz que Jesus não era o Filho de Deus e passou a ser. Isso seria blasfêmia. Um teólogo pode nos ajudar aqui exemplificando isso. Desde toda a eternidade, ele era o Filho de Deus. Mas durante um período da sua humilhação, o seu poder, no seu grau mais pleno, ficou, por assim dizer, oculto da vista. Por meio da sua gloriosa ressurreição, a sua investidura com poder, ela não foi só realçada, mas também começou a resplandecer em toda a sua glória. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, como Deus homem glorificado, ele é o poderoso Filho de Deus. Era Filho de Deus. Raciocina comigo. Era Filho de Deus. Se humilhou, se fazendo criatura, sem poder. Morre. É ressuscitado com poder. E volta a ter a glória que teve antes. Mas com uma diferença. Com um corpo. Com um corpo glorificado. Deus leva em Cristo Jesus o corpo humano à glória. Olha como erram aquela ideia gnóstica de que o corpo é mau, o espírito é bom. É o nosso corpo que vai ser ressuscitado em glória. É um corpo que Cristo Jesus tem, um corpo humano. Deus homem, poderoso. Que Deus me dê garganta também. Em terceiro lugar, vimos o modo como Jesus Cristo ressuscitou, poderoso ou com poder. Aos olhos de Paulo, não poderia haver maior demonstração do poder sobrenatural do que uma ressurreição dentre os mortos. Quando Jesus ressuscita, fica provado que ele era o Filho de Deus. Então vamos ver agora a expressão segundo o Espírito de Santidade. Essa expressão, meus irmãos, como eu disse, Paulo ele está usando um vocabulário que não é dele. Não é comum a ele. E essa expressão, Espírito de Santidade, ela não aparece em nenhum outro lugar das Escrituras. Por conta disso, nós devemos ser muito cuidadosos, porque nós não temos como comparar. A primeira coisa que nós fazemos para definir o que uma palavra significa na Escritura é analisarmos como ela é traduzida ou como ela se encaixa em outros locais, em outros contextos, certo? Alguns bons homens de Deus, homens que eu não sou digno de carregar a pasta de teologia desses caras, homens que eu gostaria de sentar com eles e aprender com eles, eles interpretam essa expressão como sendo uma referência ao Espírito Santo. Muitas traduções, provavelmente a tradução que o irmão tem, está escrito Espírito de Santidade com letra maiúscula. Porque o tradutor tinha esse mesmo pensamento. Outros defendem que a expressão se refere à obra realizada pelo Espírito Santo na ressurreição de Jesus. Que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Santidade. Outros associam ainda essa expressão Espírito de Santidade ao fato de que foi após a ressurreição de Jesus que ele e o Pai enviaram o Espírito Santo em Pentecoste, cumprindo a promessa do envio do Espírito sobre toda a carne. Só que, meus irmãos, vou falar mais uma vez, há um credo, há um paralelismo entre as duas frases, e esse paralelismo tem que ser respeitado. Segundo o Espírito de Santidade, está fazendo contraste com como homem. E aí agora eu concordo com Lloyd Jones, quando ele afirma o seguinte, que aqui está escrito Espírito de Santidade e não Espírito Santo, por um bom motivo. É que a expressão Espírito Santo, ela é reservada para a terceira pessoa da bendita Santíssima Trindade. Mas a ênfase ainda é relativa aqui a Espírito.
vamos com calma, me observem. Há um Espírito que é santo, e não há o Espírito Santo. Paulo não está se referindo a uma pessoa, mas sim a um Espírito que é santo. Vou invocar a ajuda do Lloyd Jones também, dos universitários. Ele diz assim: ele está contrastando aquilo que é certo a respeito do nosso Senhor na carne com aquilo que é certo a respeito do nosso Senhor no Espírito. Segundo a carne, ele foi feito semelhança de Davi e veio em fraqueza. Mas, em seu ser espiritual, ele é o Filho de Deus com poder, e isso é provado pela ressurreição. E aí está o contraste. Noutras palavras, o nosso Senhor, ele teve uma existência no Espírito, e a sua existência no Espírito é santa. Mesmo quando ele estava aqui, o Espírito que havia em Jesus Cristo, homem, é santo, sempre foi santo, é o Espírito de santidade. Agora vocês veem o que Paulo quer dizer? É o contraste, então, entre o que Cristo era como Filho do homem e o que ele é como Filho de Deus. E essa diferença Paulo assinala em termos de carne e espírito. O Espírito que estava com Cristo era o Espírito de santidade. As três benditas pessoas da Trindade Santíssima são Espíritos Santos. O Espírito do Pai é um Espírito de santidade. O Espírito do Espírito Santo é um Espírito de santidade. E o mesmo se dá com o Espírito de Deus, o Filho. É isso que ele está dizendo. Quanto ao seu Espírito de santidade, ele é Filho de Deus. E é isso que faz dele Filho de Deus. Ou, se vocês preferirem, visto que ele é o Filho de Deus eterno, a parte espiritual dele é santa. Dessa maneira, vocês veem como o paralelismo explica as coisas muito bem. E aí, em quarto lugar, meus irmãos, para encerrarmos, vejamos o que falta ver. A gente citou ela constantemente, mas agora vamos ver a parte ressurreição dos mortos, que é a prova. Paulo considera a ressurreição de Jesus o evento principal da história. E é isso que nós devemos ter em mente, irmãos. O evento principal da história é a ressurreição de Jesus Cristo. É glorioso a encarnação de Jesus Cristo, que é celebrado no Natal. Começa com o Eterno se fazendo criatura, o Criador se fazendo criatura num estado de humilhação. É algo glorioso. É algo glorioso quando o Filho de Deus, em estado de humilhação, é crucificado e morre em nosso lugar. É glorioso, mas a história não acaba aí. E se Jesus só tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Mas ele ressuscitou. Esse é o ponto principal da pregação de Paulo. Ele pregava Cristo e este ressuscitado, mas ele jamais parava aí. Olha o que ele escreve lá que nós lemos na liturgia. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Irmãos, a ressurreição é a transição da promessa do Messias, que foi cumprida quando o Messias chegou, para a atual era da graça. A consumação da aliança, a garantia da nossa salvação. A expressão ressurreição dos mortos, no plural, ela nos faz pensar na futura ressurreição do povo de Cristo. Nós somos povo de Cristo, então isso diz respeito a nós. A ressurreição de Jesus é a primeira etapa da ressurreição dos mortos. Como Paulo escreve no capítulo 8, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, o Espírito Santo habita no crente? Se ele habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, meus irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da nossa ressurreição. A ressurreição futura de todos os crentes é garantida pela vitória do Cordeiro de Deus sobre a morte.
da vitória, como diz Paulo em Colossenses 1, do primogênito entre os mortos. Eu amo essas duas palavras, unigênito e primogênito. Por que eu amo essas palavras? Porque ninguém é filho de Deus como Jesus Cristo é. Ele é o unigênito do Pai, eternamente gerado, é Deus de Deus, luz de luz. Esse é Jesus. E ele vem num estado de humilhação, e João diz que vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, porque era o único Filho de Deus. Mas aí o que acontece? Nós somos eleitos para a adoção em Cristo Jesus. E quando Jesus ressuscita, ele ressuscita como o primogênito da ressurreição. Jesus não é mais o unigênito, ele é o primogênito. E que é o primogênito? É o primeiro filho. Ele é o primeiro filho da ressurreição. E todos nós somos os irmãos de Cristo Jesus, filhos de Deus, adotados por causa de Cristo Jesus, adotados nele. E por causa disso somos também chamados de filhos de Deus. E podemos olhar para Pai e dizer: Pai nosso. Que glorioso, unigênito e primogênito. Isso foi só uma digressão. Vamos voltar ao texto. Voltemos ao que Paulo escreveu no capítulo 15 de Coríntios. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, aqueles que morreram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele, olha que maravilhoso, as primícias dos que dormem, as primícias dos que estão mortos, o primeiro que ressuscitou, e nós ansiamos por essa ressurreição. Há um filme, meus irmãos, baseado na história real do apologeta Lee Strobel. O nome do filme é o nome de um livro também, Em Defesa de Cristo. Eu aconselho você que não viu a ver esse filme. A história do filme, né, do Lee Strobel, ele é um jornalista, ele é ateu, e ele fica indignado com a conversão da esposa dele ao cristianismo. E aí ele começa então a fazer uma pesquisa para escrever um artigo de jornal para provar que o cristianismo é falso. E aí, quando ele vai fazer isso, ele acaba provando o contrário e se converte e vira um apologeta. Mas o que eu quero destacar do filme? Quando ele ficou pensando, como que eu vou bater no cristianismo? E aí ele tinha um amigo que era cristão, ele disse, olha, se fosse para atacar o cristianismo, aonde que eu poderia atacar? E esse amigo dele, cristão muito sábio, disse, se você vai atacar o cristianismo, ataca a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não ressuscitou, o cristianismo é falso. E aí ficou ruim, né? Foi a partir daí que ele começou, então, a pesquisar a ressurreição de Jesus Cristo. E ele prova a ressurreição de Jesus Cristo utilizando somente cientistas e estudos de pessoas ateias. Isso é o mais maravilhoso. Enfim, mas por que eu trouxe isso à tona? Para que nós entendamos como que a ressurreição do nosso Senhor é importante. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa religião é falsa. E eu sou mentiroso assim como Paulo, assim como ele escreveu em Coríntios 15. Porque se nós dissemos que Jesus ressuscitou e não há ressurreição, nós estamos inventando história a partir de Deus. Que miséria que seria. Meus irmãos, com base nessa ressurreição de Jesus, Pedro pôde declarar o seguinte lá em Atos, sem sombra de dúvida, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
Olha que maravilha! Mas o que Pedro está dizendo aqui? Ele não está afirmando que antes da ressurreição, Jesus não fosse Senhor e não fosse o Cristo. Ele era o Cristo de Deus, Ele era o Senhor dos Senhores, sempre foi. Mas Pedro está dizendo que a ressurreição é a evidência decisiva de que Jesus Cristo é o Senhor e, portanto, o Filho de Deus. Os nossos dias, meus irmãos, são terríveis. Por que eu digo isso? Porque muitas igrejas pregam um cristianismo sem Cristo. A grande maioria prega um cristianismo sem cruz. E ainda daqueles que pregam a cruz, muitos esquecem que a história não termina na cruz, mas que Jesus Cristo ressuscitou. Muitos lembram disso apenas na Páscoa e observem, eles comemoram Páscoa, uma festa judaica. Ou então lembram disso nas suas ceias esporádicas, uma vez por mês, uma vez por semestre, sei lá. Glória a Deus pela nossa comunidade. Glória a Deus porque pela misericórdia de Deus, nós sempre lembramos disso, porque sempre temos acesso em todos os cultos à ceia do Senhor. O verso aponta para aquilo, meus irmãos, que nós celebramos em toda ceia. E aí sim, a nossa Páscoa cristã. Celebramos a morte do Cordeiro. E celebramos também a sua ressurreição como primogênito. Aquilo que renova a nossa esperança da nossa ressurreição. Isso é glorioso. Que dó das pessoas que param na cruz, que lamentam a cruz, que ficam chorando. O Senhor ressuscitou dos mortos. E se Ele ressuscitou dos mortos, Ele não morrerá outra vez. Notem, a morte não tem mais domínio sobre o nosso Senhor. Meus irmãos, esquecer da ressurreição de Jesus Cristo tem consequências práticas na vida da igreja. Por quê? Ou vai gerar um cristianismo puramente melancólico, sem alegria na ressurreição de Cristo. Um cristianismo que está sempre lamentando, ele morreu. Ou então vai gerar um cristianismo baseado naquilo que Bonhoeffer chamou de graça barata. Um Cristo que morreu para perdoar pecados. E se Ele morreu para perdoar pecados, então os nossos pecados estão perdoados se nós aceitarmos Jesus. Mas, irmãos, observem. Em primeiro lugar, Jesus não morreu para perdoar pecados. Jesus morreu para perdoar pecadores. E há um abismo brutal entre as duas coisas. Porque se Ele morreu para perdoar pecados, então os pecados estão santificados e nós podemos viver de qualquer maneira. Mas Ele morreu para nos libertar do nosso pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Sem a ressurreição de Jesus, não há perdão para ninguém. Mas Jesus morreu e ressuscitou, provando que é o poderoso Filho de Deus. Por isso nós podemos dizer, se com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitaremos. E desta maneira, a vida que nós vivemos, ela não é mais nossa. Nós vivemos agora em Cristo, e por Cristo, e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, isso implica obediência àquele que é Senhor dos senhores. Pela ressurreição, nós sabemos que nós ressuscitaremos. Fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8, ou Colossenses 1,
Ele é a cabeça do corpo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Ele é o princípio, Ele é o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Jesus é tão mais excelente que até no quesito da ressurreição, Ele é o primeiro. Nós sempre vamos atrás do Senhor. Esta, pois, é, como vocês veem, meus irmãos, a pedra fundamental sobre a qual o nosso evangelho é erigido, escreveu Lloyd Jones. Se não houvesse ressurreição, diz ele, não haveria evangelho. Se ele tivesse permanecido no túmulo, ele nunca seria o Filho de Deus, ele não seria o nosso Salvador. Mas eis aí o que prova que ele é o nosso Salvador, que somos salvos por ele, porque vocês veem, ele é o primogênito dos mortos, ele foi o primeiro a ressurgir do túmulo. Portanto, meus irmãos, a ressurreição de Jesus separa os dois tempos, os dois períodos, os dois estágios do Senhor. A ressurreição divide o primeiro estágio de Jesus no status de como homem que foi gerado da descendência de Davi, em humildade, em fraqueza humana, e separa do segundo status, que é o que ele está vivendo agora e viverá eternamente, que é glorificado, porque foi provado como era o poderoso Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. A ressurreição, ela atestou, ela provou publicamente todas as declarações de Jesus a respeito de si próprio. Ele dizia que era o Filho de Deus, mas como que o Filho de Deus vai ser morto e vai ficar morto? A morte não podia prendê-lo. A ressurreição do nosso Senhor não deixou dúvidas também sobre a satisfação do Pai, da sua obra cruenta, do sacrifício do Senhor. Ele satisfez a Deus. Por isso, meus irmãos, louvemos ao Cordeiro que foi morto e hoje vive, o poderoso leão da tribo de Judá. E que Deus seja misericordioso conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Mais uma vez eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito dilate os nossos corações, para que nós possamos compreender um pouco mais do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, e que possamos, com esse entendimento, ser levados a um amor, a uma obediência, a uma dependência, ao louvor e à glorificação, a viver não mais para nós mesmos, mas para Cristo e para que seu nome seja glorificado como merece ser. Senhor, inclina as nossas afeições para a glória do nome do Teu Filho. Senhor, que o Teu Santo Espírito que veio para apontar para Cristo, para glorificar a Cristo, efetue em nós o querer e o realizar todas as obras para a glória de Cristo Jesus. Nos ajuda a compreender essas coisas, para que nós tenhamos mais temor, reverência, respeito, humildade, dependência, paixão, zelo, para que nós tenhamos mais consolo e conforto no meio das dores e das crises, e que tenhamos as esperanças renovadas a cada dia, de que se o primogênito ressuscitou, nós ressuscitaremos também, e que nós somos nele adotados e somos filhos, ainda que não tenha se manifestado tudo aquilo que nós seremos, nós sabemos que um dia nós o veremos como Ele é, seremos transformados, revestidos de incorruptibilidade, podemos compreender, eternidade, a eternidade vai servir para que cada dia que não vai ser contado, sirva para nós nos aprofundarmos nesses mistérios graciosos e amorosos, e termos o nosso deleite, o nosso gozo, a nossa exultação,
no mistério do amor, da paixão de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá-nos essas coisas, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.